Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este webinário promovido pelo projeto Biosphers for All, projeto que envolve 70 parceiros, que é cofinanciado pelo PRR no âmbito da medida C12 de Economia Sustentável. É um projeto que está a transformar o nosso cluster, promovendo webinários como estes, que nos levam a novos patamares de sustentabilidade. É neste sentido que temos connosco a Inês Costa e Silva, especialista nesta área da sustentabilidade, trabalha atualmente na Deloitte, foi secretária de Estado do Ambiente, tendo um excelente desempenho, e hoje vai-nos falar das diretivas, sobretudo do diligence e da deflorestação, e de como se aplicam ao nosso cluster de calçado. Inês, muito boa tarde a bem-vinda. todos, é um gosto estar aqui convosco novamente. Só uma retificação à Maria José, eu não sou Costa e Silva. Inês Silva. Sou Santos Costa. Inês Costa e Costa. Silva era o senhor ministro, Costa, mas não, Costa, não sou. Inês Costa tem razão. Mas tudo Obrigada, bem. Inês. Mas Obrigada. tudo bem. Eu Obrigada. não levo a mal. Muito pelo Obrigada. contrário. Ainda É um gosto estar aqui convosco e poder partilhar convosco aqui um bocadinho o que são. Eu não vos consigo ver, não sei se alguns de vocês têm, ou se não permitem que tenham as. É propositado, Inês. É propositado, ok, tudo bem, não faz sim. mal. Eu só gostava de dizer, desculpe, que Sim. os nossos ouvintes podem colocar todas as suas questões e comentários no chat, na conversa. Podia mesmo que eu fizesse durante toda a apresentação. Obrigada. Qualquer Tudo bem, Inês. tudo bem. Obrigada. E portanto, e em jeito para começar esta nossa conversa durante a próxima hora e meia, 2 horas. Portanto, esta apresentação de hoje vai ser para vos dar uma resenha daquilo que é o outlook de sustentabilidade em matéria de objetivos, diretivas e políticas de sustentabilidade, dado que existe uma grande barulho em torno daquilo que está a passar na União Europeia nesta matéria, muito ligado à questão do Omnibus, e eu gostava de partilhar convosco um bocadinho o que é que foi este percurso, para vocês também perceberem o que se tem estado a passar neste contexto. Mas antes de nós passarmos a essa parte, eu queria conversar convosco um bocadinho sobre os temas ligados à sustentabilidade, muito ligado à questão de o que é que nós podemos interpretar como sendo mito e versus o que acontece na realidade sobre o que esta matéria diz respeito, ok? Isto porquê? Porque nas conversas que eu, enquanto investigadora, enquanto membro do governo e enquanto consultora, tenho assistido sempre, muitas vezes, independentemente do chapéu, é que existem ainda muitas empresas que tendencialmente veem as questões relacionadas com matérias de sustentabilidade, que obviamente não é só ambiente, não são só temas relacionados com a área ambiental, mas também relacionados com temas de governança, de ética, de igualdades, entre outros, veem-nas sempre como um custo e não as veem como realmente um benefício para o seu modelo de negócio. Não veem vantagem de ter estas abordagens para além daquilo que é o mínimo indispensável, que é o cumprimento da lei e a lei que existe. Na verdade, o facto de sustentabilidade ser vista como um custo mais do que um benefício, maior que um benefício, é na verdade um mito, no sentido de que, para se chegar a essa conclusão, nós não estamos, de facto, a contabilizar todos os custos e todos os benefícios que acontecem na vossa cadeia de valor e no vosso contexto, a partir do momento em que vocês optam por agir em determinado sentido ou não agir em determinado sentido. E como nós não estamos a contabilizar esses valores, nós não estamos a ter uma noção do impacto gerado por essa ação. Isto como um exemplo, que vocês veem ali no slide. Lisboa perde cerca de 1.100 euros por habitante por ano devido à poluição do ar. Essa perda representa uma externalidade, que também representa um peso para as empresas, ok? Por
contraponto à adoção de práticas e investimentos que beneficiam o tratamento do ar em Lisboa. E, portanto, a questão põe-se nos pratos da balança, não é? O mundo real, as pessoas, obviamente, querem ter ar limpo, querem ter água limpa, querem ter acesso a um sistema de gestão de resíduos, querem ter a certeza que têm a segurança nas suas casas, não querem ter acidentes, e, portanto, os custos de prevenir esses impactos são certamente menores do que os custos de que significa tratar esses impactos, ou tratar os impactos depois deles acontecerem. Portanto, nós temos que ter sempre em consideração que o custo que é percebido pelas empresas como sendo um custo, na verdade, gera benefícios financeiros e outros que também podem ser medidos em moeda e também têm que ser tidos em consideração quando se torna uma determinada ação. E o setor onde isso é mais visível, desse ponto de vista, de facto, é no setor dos seguros e das seguradoras. Eu estou a ver que há pessoas que não estão a ver a apresentação. Então, só um momentinho. Eu vou partilhar pela via tradicional, porque eu estava a apresentar em modo Teams, peço desculpa. Só um bocadinho. Estamos a começar bem. Eu agora não vos estou a ver, portanto têm que me dizer se estão a ver ou não. Aquelas pessoas que disseram que não estavam a ver, espero que agora já estejam a ver. Ok? Eu não estou a ver o chat e, portanto, não sei se vocês estão a ver o ecrã ou não. Portanto, ok, estou a ver um sinal de sim. Ok. Portanto, onde nós vemos esse tema com maior expressão é, de facto, na indústria de seguradores. E essa indústria, esse setor até se chama, muitas vezes, é o canário na mina de carvão. Ou seja, quando o problema começa a ser bastante presente no âmbito deste setor, então é porque nós temos realmente um problema. Temos um problema de não estamos a investir suficiente para mitigar impactos que vão nos custar muito mais no curto a médio prazo. Portanto, isto são só alguns exemplos, depois vocês vão ter acesso à apresentação. Portanto, o tema vai continuar em cima da mesa. Em último caso, é isso que eu quero dizer. Outro mito que costuma aparecer muitas vezes é dizer que as atividades de sustentabilidade que a minha empresa faz não melhoram os meus lucros, porque se pudessem, os outros gestores também faziam. Bom, no mundo real, as empresas tentam sempre perceber se há algo que elas não estão a fazer e que deviam estar a fazer. E por isso é que nós temos investimento em inovação e desenvolvimento, e por isso é que nós temos investimento em design, por isso é que nós temos investimento em consultoria especializada, ok? E um exemplo que se calhar toca mais ao vosso coração, há cerca de 2, 3 anos, os temas da cibersegurança, por exemplo, eram raramente falados. Não eram áreas prioritárias. E de repente passaram a ser. Vocês de certeza que hoje não conhecem alguém que diga investir mais em cibersegurança não pode ser rentável porque são outras empresas já o tinham feito. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, existe de facto uma relação entre sustentabilidade e garantia de retorno constante garantia de retorno médio e longo prazo. E isso existe muita informação disponível na literatura técnica e científica da relação entre indicadores financeiros, que é o que vocês veem do vosso lado direito, indicadores financeiros e indicadores ESG. Obviamente que eles não se expressam da mesma maneira para todos os setores, mas há setores onde claramente existe uma causalidade muito mais forte, como seja, por exemplo, os setores da energia, dos transportes, da construção, mas também da manufatura, onde o calçado se insere. Portanto, existe realmente essa correlação positiva e, portanto, existem evidências de que é rentável investir numa abordagem de sustentabilidade dentro das organizações.
o último argumento relativamente a esse mito é que o vosso impacto pode não ser importante para todos e pode não ser mais importante que o preço ou o desempenho do produto que vocês fazem, mas a importância da sustentabilidade também não é zero. Okay? O impacto que uma empresa tem, a importância do impacto da empresa tem no mundo também não é zero para os vossos clientes. Okay? Há muita coisa que nós sabemos que afeta o negócio, mesmo que não seja importante para todos. Ou para o preço, ou para o desempenho. Por exemplo, a embalagem, a cor do produto, o design, a publicidade, o apoio dos influencers. Portanto, tudo isso também afeta o negócio, mas não é importante ou relevante para uma parte dos vossos clientes. Certamente uns vão dar mais importância a uma coisa, outros vão dar mais importância a outra. Portanto, a importância do vosso desempenho em matéria de sustentabilidade é importante para uma franja dos vossos clientes e, portanto, estar à frente de algo que é importante para os vossos clientes é bom. E isso é verdade também para a sustentabilidade. E é por isso é que nós vemos nos últimos relatórios de impacto desenvolvidos, em que fez inquéritos por uma série de empresas sobre este tema, nota-se perfeitamente que existe um desvio dos benefícios identificados pelos empresários de algo muito mais intangível, como seja, por exemplo, o reconhecimento da marca, a reputação, a satisfação do cliente, para benefícios muito mais ligados, por exemplo, à eficiência da cadeia de valor, às melhoria das margens operacionais, a benefícios associados à capacidade de recrutar e de reter talento. Portanto, tudo isso também são benefícios que têm a ver com a vossa operação e com o vosso negócio e que estão relacionados à maneira como a empresa se posiciona no mercado em termos dos seus valores e das suas atitudes e das suas ações. E, portanto, tudo isso garante a sustentabilidade também da empresa no longo prazo. Portanto, este é um tema que, apesar de tudo, vai continuar em cima da mesa. Também vai continuar relativamente àquilo que vos mostro aqui, ou seja, no sentido de que estas questões vão continuar a gerar melhorias operacionais, a identificar melhorias operacionais que, porventura, poderiam ser ignoradas, que estão relacionadas com a mitigação de riscos, por exemplo, a questão da falta de água, e relacionadas com a atração de pessoas para o vosso setor. Os colaboradores preocupam-se com o desempenho social e mental dos seus empregadores, porque bons valores são como um ímã, atraem pessoas boas. E, portanto, vocês vão querer perceber de que forma é que vocês podem tornar isso no vosso contexto, no vosso negócio, no vosso produto, na maneira como comunicam, obviamente adaptado, não há um one size fits all. Vocês têm que trabalhar a vossa própria identificação nesse contexto e a vossa própria ação nesse contexto. E isto vale muito mais do que o mero compliance, ok? E só para rematar, estes mitos vão continuar. Desculpem, este computador está completamente doido. Peço desculpa. Tive agora aqui um problema aqui no ecrã. Isto não está a correr nada bem. O mito persiste porque realmente nós não conseguimos ainda identificar e custear todos estes benefícios que eu vos falei, mas isso é absolutamente possível de fazer e já existem metodologias que o fazem. Portanto, reforço e volto a dizer, as questões relacionadas com compliance são importantes sem dúvida, mas isso é não aproveitar a full o que este compliance, seja ele vago ou seja ele menos vago, pode trazer em termos do vosso posicionamento no mercado nacional e internacional, ok? Esta era a primeira coisa que eu vos queria dizer para vocês não se sentirem assoberbados por aquilo que eu vos vou ter que falar agora de seguida,
que tem a ver com o ponto de situação em matéria de regulação, que obviamente é importante saber e também discutir convosco. Portanto, primeiro que tudo, vocês, para aqueles que não sabem, o pacote de reporte e ação em sustentabilidade foi originalmente apresentado de uma forma que, à partida, pelo menos todos aqueles que trabalham nesta matéria conseguiram perceber isso, que relacionava 3 aspectos particulares entre diretivas. Tínhamos primeiro a taxonomia, que definia o que eram atividades sustentáveis e conseguíamos assim perceber, através desta diretiva, quanto é que as empresas, ou quanto do seu CAPEX e do seu OPEX das empresas estava de facto a contribuir para objetivos do Green Deal europeu, portanto, objetivos ambiciosos, de carbono, sociais, etc. Portanto, isto era uma diretiva que nos permitia saber, ok, se vocês dizem que já estão a investir, então mostrem-nos quanto é que vocês estão efetivamente a investir. E, portanto, a taxonomia permitia saber isso. Depois tínhamos a diretiva de diligência, que dava-nos a obrigação de agir, ou seja, quando nós identificássemos um problema na nossa cadeia de valor, éramos instigados a agir sobre esse problema ou a prever eventuais riscos e a saber mitigá-los, portanto, a mitigar ou a contribuir para a sua prevenção, em termos de direitos do trabalho, em termos de acidentes de problemas ambientais, etc. E depois tínhamos a terceira, que era uma diretiva de reporte, ou seja, vocês fazem isto na taxonomia, vocês fazem isto em termos de diligência dos vossos fornecedores, então digam-nos o que é que vocês estão a fazer e digam-nos qual é o vosso, o que é que vocês têm previsto na vossa empresa, que permite-vos preparar melhor para um contexto que é muito incerto. Incerto em termos de desenvolvimento económico, incerto em termos de alterações climáticas, incerto em termos de acesso a recursos. Portanto, digam-nos o que é que vocês estão a fazer. E, portanto, estas 3 diretivas, que fazem parte do pacote que agora está a ser revisto, articulavam-se as 3 no sentido de dar garantias ou dar impulso às empresas para se melhor prepararem para esse futuro incerto, que acabou até por chegar mais cedo do que nós prevíamos, não é? E no centro desse cruzamento dessas 3 diretivas está, de facto, o dever de diligência, ou seja, ativar e recordar que as empresas também têm um papel. Não cabe só ao Estado ou aos consumidores garantir que as condições pelas quais nós podemos continuar a prosperar num determinado território continuam a ser acedidas pelos cidadãos, mas que também as empresas têm esse papel. Não pode haver um polícia em cada esquina, tal como não pode haver um inspetor da Egamaot ou da ASAI estacionado em cada empresa para ter a certeza que toda a gente está a fazer aquilo que lhe compete. Há uma base de confiança que se estabelece e essa confiança também tem que existir e ser salvaguardada dentro de cada um dos sistemas de valor, nomeadamente o do calçado. E, portanto, esta articulação destas 3 diretivas acabava por trazer ao de cima e premiar, de certa forma, aquilo que são os bons exemplos e incutir as empresas a ativar esse seu papel. E, portanto, todas estas diretivas se relacionavam, ou seja, nós nunca estavam a fazer trabalho em duplicado. O que vocês faziam para a taxonomia, estavam automaticamente também a contribuir para o dever de diligência, estavam a alimentar a informação da diretiva de reporte. Portanto, toda esta arquitetura foi pensada no sentido dela se alinhar e complementar, no sentido de vocês não terem que repetir trabalho, não terem que fazer trabalho para um e terem que estar a repetir o mesmo trabalho para o outro, ok? Mas eis que chega a eleição do Trump, eis que chega a guerra da Ucrânia vai para outro patamar e nós temos um problema, que depois foi exacerbado também, um problema, de certa forma, uma constatação que foi dada
na altura das eleições para a Comissão Europeia, em que, de facto, houve uma viragem ideológica. Isso é claro. E, portanto, isto levou a que a Comissão Europeia tivesse que tomar medidas imediatas para esse embate competitivo, não é? Entre os vários blocos, os blocos geográficos, tentando, mesmo assim, tentando preservar aquilo que são os objetivos comuns da Europa como um todo e dos seus Estados-membros em particular. E surgiu, por isso, nesse contexto, dois documentos importantes. Um foi o Plano para a Prosperidade e Competitividade Sustentável. Os links estão a azul, porque vocês assim depois podem, quando clicam, vai diretamente para o documento. E esse plano é composto por estes blocos que estão aqui. Portanto, construir um novo um deal para as indústrias limpas, trabalhar para uma economia circular, que foi um dos temas de um dos nossos seminários aqui há um par de meses, melhorar a produtividade e a difusão da tecnologia digital, que tem muito a ver com as questões da inteligência artificial, a inovação e a investigação no centro da economia, turbinar o investimento, ou seja, alimentar, redirecionar os fundos de investimento da União Europeia para acelerar este caminho, abordar os gaps em termos de trabalho e de skills e de conhecimento, ou seja, onde é que nós estamos mais frágeis em termos de competências, e depois a pedra de toque onde se centra o Omnibus, que é tornar os negócios mais fáceis e mais ágeis, ok? E é nesse contexto de tornar os negócios mais fáceis e mais ágeis que surge o compasso da UE para a competitividade, a bússola da UE para a competitividade. E aqui, dentro desta bússola da UE para a competitividade, existem uma série de iniciativas que têm a ver precisamente com tornar os negócios mais fáceis e mais ágeis e que também contribuem para outros pilares do Plano para a Prosperidade. Um desses temas, e que foi logo talvez um dos primeiros a serem colocados em prática, foi de facto o Omnibus, a simplificação Omnibus e a criação de novas thresholds, novos limiares de definição de empresas, nomeadamente as chamadas mid-caps, portanto as empresas que estão na transição entre PME e grande empresa, e também o Clean Industrial Act. Estes foram um dos primeiros pacotes que surgiram e que foram referenciados e trabalhados pela União Europeia e ainda estão a ser trabalhados, diga-se de passagem, não está nada ainda definido, mas é sobre esse Omnibus que nós vamos agora nos debruçar. Portanto, o Omnibus foi publicado, esse pacote de revisão daquelas 3 diretivas foi colocado, foi disponibilizado em fevereiro, e foi logo alvo de grande tensão entre Comissão, Parlamento Europeu e Conselho Europeu, visto que todas as alterações têm que, obviamente, passar por estes 3 órgãos para poderem efetivamente serem finalizadas e aprovadas e publicadas. E, portanto, o Omnibus versa precisamente em tentar simplificar aquilo que é preciso reportar, aquilo que é preciso agir e aquilo que é preciso e aquilo que se define como investimento verde. Isto falando desde o reporte, da dever de diligência e da taxonomia, ok? A primeira bola a sair do saco, como diz a minha mãe, foi o stop the clock, ok? O que é isto do stop the clock? Provavelmente vocês já ouviram falar. Este é um stop the clock que já foi aprovado. Foi aprovado ainda na semana passada. O que é que isto significa? Significa que existe uma paragem da contagem de dias até entrar em vigor a obrigatoriedade de entrega do relatório de sustentabilidade de acordo com a CSRD. Ou seja, a implementação, portanto, o momento a partir do qual vocês teriam que entregar, para os casos em que vocês estariam abrangidos, que vocês teriam que entregar o relatório, foi atrasado por mais 2 anos, ok? Relativamente à dever de diligência, esse também foi atrasado, mas só por 1 ano. Portanto, foi feito uma paragem, um compasso de espera para garantir que
as coisas não se sobrepõem muito rapidamente umas às outras, portanto há aqui uma paragem. Ok, agora vamos então discutir as alterações mais profundas a cada um destes pacotes, mas por enquanto as empresas assim ficam aliviadas de ter que apresentar alguma coisa no momento imediato, do ponto de vista formal. Há muitas empresas que simplesmente vão continuar a trabalhar e vão continuar a desenvolver os seus postos como se este omnibus não existisse. Isso está a acontecer com algumas empresas. Segunda alteração é esta criação de novos limiares, ou seja, existe um único limiar para o número de trabalhadores da empresa, de 1000 trabalhadores, e um dos temas é o que é que são estes trabalhadores? São trabalhadores a full, são trabalhadores temporários, isso ainda não está escrito na pedra, nós estamos a assumir que seja os 1000 trabalhadores, a média de trabalhadores no ano, e portanto que se concentre nesse número. Por sua vez, os limiares do volume de negócios e do balanço, portanto do número de ativos, permanecem tal e qual como estavam. 50 milhões para o volume de negócios e 25 milhões para o caso dos ativos. Portanto, deixa de haver os mais 250 trabalhadores, mais 500 trabalhadores, menos... Não, passa a ser 1000 trabalhadores. Se tens 1000 trabalhadores, então tens que ir ver se tens o volume de negócios e o balanço de acordo. O limiar para países fora da União Europeia mantém-se nos 250, mas eles por aí aumentaram o volume de negócios que essas empresas têm na União Europeia para 450 milhões de euros, o que foi um aumento bastante significativo. Ok? No que diz respeito à taxonomia, só as grandes empresas é que são obrigadas a apresentar esses relatórios. Portanto, isto são tudo propostas que estão em cima da mesa, que estão a ser discutidas, ainda não está finalizado, mas isto é um cenário provável de alterações que vão existir no âmbito destes 3 pacotes de diretivas. Em termos de simplificação, as regras de comunicação, ou seja, uma das propostas que está em cima da mesa é concentrar unicamente em dados quantitativos e, portanto, havia uma grande quantidade de dados que eram de natureza qualitativa, ou seja, em que a empresa dizia se tinha ou não tinha um plano de prevenção de anticorrupção, se tinha ou não tinha um código de conduta, se tinha ou não tinha um plano para a economia circular, por exemplo. Isso, nesta proposta, desaparece e centramos-nos apenas nos valores quantitativos. Esta proposta foi entregue pela comissária Maria Albuquerque ao EFRAG, portanto ao organismo que faz os dados, que criou a norma pela qual as empresas têm que responder. A última informação que eu tenho é que o EFRAG rejeitou este mandato, ou seja, o EFRAG não concorda com a simplificação feita desta forma, ok? E é só essa a informação que eu tenho, não tenho mais nenhuma. Também se propôs um processo mais simplificado para a dever diligência, em que as empresas só teriam que prestar particular atenção aos seus fornecedores Tier 1 e não tinham que ir para lá do Tier 1, a não ser que tivessem acesso à informação que demonstrasse alguma situação preocupante em matéria de direitos humanos, de poluição, associada a algum ponto da sua cadeia de valor. Introduz-se, no campo da taxonomia, introduz-se o teste de materialidade e o alinhamento parcial, quando nós tínhamos antes era elegibilidade e alinhamento, e agora já dá-se a abrir a porta a um alinhamento parcial, ok? As empresas de menor dimensão, portanto, as que ficam de fora dos 1000 trabalhadores, então podem optar por apresentar relatórios, mas que têm por base as normas de comunicação voluntárias que o EFRAG já publicou, que são chamadas as Voluntary SME Standards, ok? Por último, a auditoria, que era um grande ponto de contenção. A proposta que está em cima da mesa
é que a Comissão vai fornecer orientações para as normas de garantia limitada e que provavelmente a garantia razoável, que é aquela que seria verificada após 2 anos da entrada em vigor deste reporte, à partida irá cair. E, portanto, deixa de existir garantia razoável, será sempre uma garantia limitada. Portanto, estes 3 novos limiares, simplificação e auditoria, é o que está em cima da mesa. O stop the clock já está efetivo, já foi aprovado na semana passada. O que é que isto significa em termos de datas? Ok? Significa que, no caso da CSRD e da taxonomia, como vocês podem ver, isto era o nosso calendário aos dias de hoje, ok? Ainda é para todos os efeitos, porque o Omnibus ainda não está totalmente concluído. Tínhamos as primeiras empresas acima de 500 empregados a reportar já este ano relativamente ao ano passado e teríamos as empresas dos 250 empresas, desculpem, as grandes empresas, portanto os que tinham mais de 250 trabalhadores ou volume de negócios acima de 50 ou ativos acima de 25 milhões de euros, a reportar em 2026 relativamente ao ano anterior, a este ano. Com a proposta Omnibus, esta Wave 2 e Wave 3 desaparecem, portanto são englobadas numa só, e portanto temos à mesma as empresas grandes a apresentarem os seus relatórios este ano, mas a segunda vaga passa a ter só que apresentar em 2028 relativamente ao ano 2027. Portanto, isto foi, na prática, isto foi o que portanto, o impacto que o Stop the Clock provocou, ok? No que diz respeito à dever diligência, desculpem, é um bocadinho tosse. Atualmente, iria-se desencadear ao longo de 3 vagas, a partir de 2027. Portanto, a partir de 2027, as empresas tinham que aplicar esta diretiva que tivessem aquelas condições, mais de 5 mil empregados, 1,5 mil milhões de euros de turnover, e, portanto, teriam que aplicar as regras e depois teríamos a segunda vaga para mais de 3 mil empregados, 900 milhões de volume de negócios, e a terceira vaga para mais de 1.000 empregados, 450 milhões de volumes de negócios. Com o Omnibus, esta Wave 2 e Wave 1 são completamente empurradas mais para a frente, portanto, passam a ser só obrigadas a cumprir a partir de 2028 e a Wave 3, a terceira vaga, a partir de 2029. Portanto, o Stop the Clock e as atualizações de âmbito e threshold estão aqui refletidas. Mais uma vez, são propostas que estão em cima da mesa. Estamos a aguardar que sejam finalizadas ou espera-se que tudo fique concluído ainda antes do final do ano. Não se assustem com este slide, ok? Este é um slide que eu quis colocar aqui porque vocês vão ter acesso a esta apresentação e é um calendário que vos pode ajudar a perceber para cada uma das principais diretivas associadas ao Green Deal, mais ou menos quando é que é previsto elas entrarem em vigor, relativamente a vários domínios. Estão sinalizadas aquelas que estão a ser alteradas ao abrigo do Omnibus, que são estas que estão laranja, e eu coloquei aqui algumas notas sobre o que é que está em cima da mesa, e portanto as datas que aqui estão têm que ser vistas de acordo com o calendário que eu vos mostrei há pouco, mas para todas as restantes diretivas, apesar de existir alguma discussão a nível da Comissão, porque naturalmente se a Comissão está na disposição de abrir novamente a discussão no pacote da CSRD, da CSDDD e da taxonomia, obviamente vai haver pressões no âmbito do Parlamento e no âmbito do Conselho para que se abra outras diretivas que já estavam fechadas e com prazos e com calendários estabelecidos.
É o caso, por exemplo, de uma das que eu vos vou falar, o caso da diretiva de desflorestação, que já entrou um pedido ou um alerta, já foi colocado um alerta por um Estado-membro de que, se calhar, também seria bom nós revermos essa diretiva. Portanto, isto foi um bocadinho um pé na porta que pode, com perdão e utilizando um termo bem português, pode descambar e, portanto, gerar ainda mais incerteza e volatilidade num contexto que já está particularmente confuso, em que muitas das empresas não sabem exatamente como é que têm que se preparar para o que aí vem, e, portanto, a incerteza e a instabilidade, muito mais do que a regulação, se calhar, é a pior coisa que podem fazer a uma empresa, e isso, obviamente, é um risco, ok? Mas para todos os outros, para todas as outras diretivas, como vocês aqui veem, eu vou pôr aqui um laser para vocês verem, todas estas diretivas continuam à partida com o mesmo calendário e não há, até agora, nenhuma indicação de que esse calendário vai alterar. E, portanto, vocês têm aqui a desflorestação, o passaporte digital de produto, o ecodesign, os consumidores na transição verde, as regulações de trabalho forçado, o Green Claims, o PPWR, que inclusive já foi implementado, o registro, avaliação e autorização dos químicos, que espera-se a proposta aqui no final deste ano. Portanto, tudo isto continua a progredir. Se vamos manter os mesmos calendários, até agora não existe nenhuma indicação em contrário. Mas, obviamente, houve empresas que, como vocês sabem, que avançaram. Muito provavelmente, muitos de vocês estiveram envolvidos na elaboração das análises de dupla materialidade e dos relatórios ao abrigo já desta norma da CSRD. Um pouco como um teste antes do verdadeiro relatório ter que ser submetido no próximo ano. E, portanto, o verdadeiro, ou seja, o relatório formalmente apresentado no próximo ano, de acordo com a CSRD. E, portanto, já houve muitas empresas que se adiantaram e, portanto, colocaram os seus relatórios já de acordo com a norma original. E isso permite-nos ter acesso a um conjunto de informação do qual nós conseguimos perceber o que é que está melhor, o que é que está bem, o que é que está menos bem e, portanto, o que é que nós podemos fazer melhor. E aqueles que ainda não fizeram, poderem eventualmente aprender com essa informação, até porque, mais do que a regulação, o tema ainda é muito quente junto de entidades financeiras que precisam da informação de qualquer forma para fazer os seus perfis de risco, mesmo de clientes que pedem esta informação e, portanto, prevê-se que há muitas empresas que vão continuar a ter que arranjar uma forma de comunicar e de reportar e de monitorizar e, portanto, vão continuar a olhar para as normas da SRS como uma forma de o poder fazer, ok? Então, o que é que estes padrões nos dizem daqueles que já publicaram? Primeiro, vocês veem aqui os tópicos que são reportados. Claramente, as alterações climáticas, a força de trabalho e a conduta nos negócios são os temas mais reportados, mais referidos como sendo materiais para as empresas, seguido da economia circular, dos trabalhadores na cadeia de valor e depois os clientes e os end users. Todos os outros, biodiversidade, a poluição, são temas que aparecem com menos expressão em termos de materialidade. Existem outros tópicos específicos, porque as empresas podem apresentar tópicos específicos que são materiais para eles, e aí a cibersegurança, a proteção de dados, a segurança dos produtos foram apresentados como tópicos materiais, um pouco pela amostra que foi analisada. Portanto, como vocês veem, cibersegurança, a proteção de dados, a segurança do produto, qualidade do produto, também foram apresentados como temas materiais para as empresas que reportaram. Em termos de ferramentas, a esmagadora maioria continua a usar o velho e bom Excel. Nada contra o Excel. O Excel é uma ferramenta maravilhosa, pode fazer muita coisa com o Excel, mas às tantas vamos andar com Excel para trás e para a frente, podemos nos perder, confusão da informação,
muitas vezes os sistemas não estão integrados e, portanto, pode ser uma solução de curto prazo, mas não é certamente uma solução de longo prazo que se quer que seja algo que possa acompanhar o exercício das atividades da empresa para poder reportar ao Conselho de Administração para que ele possa tomar decisões. Portanto, é preciso também avançar na digitalização destes processos, no controle interno, na captura de informação através de formas mais automatizadas. Portanto, tudo isto serve para poupar tempo às pessoas, poupar tempo ao trabalhador, que não tem que realmente estar a ter que preencher uma tabela a toda a hora e a todo momento, porque esses dados podem ser, obviamente, capturados e processados de maneira fidedigna através de diferentes soluções e arquiteturas. E depois temos também, finalmente, a abordagem à captura desses dados. A maioria das entidades, de facto, o que se constatou é que os dados quantificados nos domínios que são referidos como materiais são escassos. São muitos mais os dados qualitativos que foram recolhidos para alimentar a abordagem de materialidade dos temas do que quantitativos. E isto tem encerra em si uma lição. É que há temas que as empresas não estão a monitorizar e que o deviam fazer, porque são materiais para essa empresa e, portanto, deveriam ser alvo de monitorização para melhor informar a estratégia e o negócio e a direção do caminho dessa empresa. Portanto, nós temos aqui um trabalho a fazer, as empresas têm certamente um trabalho a fazer, porque já diz o velho ditado, o que não é medido não é gerido. E, portanto, se nós não somos capazes de medir e acompanhar estes temas, nós não vamos conseguir geri-los e muito menos minimizar riscos ou mitigar impactos, ok? Ou agarrar oportunidades, porque também o exercício também fala sobre agarrar oportunidades. Portanto, isto é o panorama geral do ponto de situação do Omnibus e das 3 diretivas que o compõem. E, portanto, agora vamos entrar dentro da diretiva de dever de diligência em particular, porque eu sei que muitos de vocês têm alguma ansiedade relativamente a esta diretiva. Esta CSDDD, portanto, a diretiva de dever de diligência, basicamente estabelece requisitos que obrigam as empresas a tomar, a exercer o seu dever de diligência junto dos seus fornecedores, ok? Diligência no sentido de garantir que as condições pelas quais se pauta o regime de trabalho igualitário, protegido, dentro das conformidades, sem afetar a cadeia de valor e o fornecimento e a boa prestação, são ativadas por essa diretiva. Existem 6 passos genericamente associados ao dever de diligência. Primeiro, há que desenvolver uma política, ou seja, uma política de como é que nós vamos efetivar ou proceder a essas diligências e como é que as vamos integrar na nossa abordagem de risco, ok? Essa política deve ser atualizada a cada 2 anos, tipicamente. Depois, há uma fase de identificar os impactos ao longo da vossa cadeia de valor, ou sobretudo a vossa cadeia de fornecedores, e para isso podem usar o exercício de dupla materialidade para esse efeito. Mais uma vez, estamos aqui, não é repetir o exercício novamente, é aproveitar a informação que vocês já, à partida, terão feito e recolhido. Depois, vocês desenvolvem uma abordagem, ok, identificamos o impacto neste fornecedor, nesta matéria-prima, temos que perceber melhor como é que vamos abordar este impacto, de que tipo é que é, se é grave, se não é grave, se é significativo, se não é significativo, se é atual ou se é um risco ou impacto potencial. Portanto, tudo isso tem que ser digerido por vocês e depois e também
e paralelamente estabelecer um procedimento de denúncia, ou seja, terem um canal ou um procedimento que permite vocês receberem informação sobre alguma coisa de mal que possa acontecer. Isto vocês têm certamente muito relacionado, por exemplo, com problemas associados ao material que vocês processam, problemas com o vosso produto. Obviamente vocês querem saber o que é que se pode passar para depois poderem corrigir e agir atempadamente. Depois tem a monitorização, um sistema de monitorização típico, como acontece em muitos outros casos, e também a comunicação. Ou seja, as empresas devem comunicar este posicionamento no seu website, devem dizer nós temos esta política de dever de diligência e exercemos-la. E há muitas empresas que, inclusivamente, integram este exercício dentro dos seus relatórios de comunicação aos seus acionistas. A CSDDD, em particular, trazia aqui algumas obrigações que podem eventualmente cair no âmbito Omnibus. Uma delas era a obrigação das empresas terem um plano de transição climática que abrangesse não só as suas operações, mas também um pensamento sobre a sua cadeia de fornecimento. E que, portanto, vocês tinham que ter um plano para garantir que vocês conseguiam atingir os objetivos de neutralidade carbónica alinhados com os objetivos do Acordo de Paris. Com a proposta Omnibus, esta obrigação poderá ser retirada. Depois havia também a obrigação de haver uma responsabilidade civil, em que as empresas podiam ser responsabilizadas por danos, sejam eles de modo intencional ou de negligência, de falharem em prevenir ou eliminar impactos, ou se levasse efetivamente a dano. Isso também está na calha, poderá ser retirado no Omnibus. E depois tínhamos a terceira parte, que eram as sanções, que eram sanções particularmente significativas e davam o poder às autoridades de supervisão para investigar empresas sobre as quais houvesse dúvidas e efetivar penalizações eficazes, proporcionais e dissuasoras. E também nesta proposta, desta nova da Omnibus, o que não é retirar, mas é colocar este tema de uma maneira diferente, dar outra abordagem à aplicação de sanções pelas autoridades. O documento-chave, a pedra de toque nesta CSDDD, é o Guia de Dever de Diligência da OCDE, que é o guia que é mencionado no âmbito da diretiva, que serve para ajudar as empresas a implementar esta diretiva dentro da sua organização, ou pelo menos dá-vos orientações para como é que vocês têm que proceder. Basicamente, detalha cada um destes passos que eu vos falei, como é que vocês teriam que proceder dentro da vossa organização, ok? As implicações da aplicação desta diretiva poderiam ser complicadas ou complexas do ponto de vista da sua implementação, mas elas trazem também muitos benefícios para a organização. Primeiro é vocês terem uma visibilidade maior e melhor, mais aprofundada da vossa cadeia de valor. De quem são os vossos fornecedores? Quais são os objetivos deles? Como é que eles procedem? Como é que eles fazem? E isso depois tem repercussões, obviamente, na qualidade do vosso produto e no valor que vocês entregam aos vossos clientes. Portanto, as empresas têm obrigatoriamente que ter essa visualização para lá do seu Tier 1. É conhecido, muitas vezes aparecem na comunicação social problemas associados à cadeia de valor de muitos produtos no têxtil calçado, de marcas relevantes, e as marcas são, de certa forma, penalizadas também por isso. Lá está, como eu vos falei há bocadinho, a importância que os clientes dão aos temas de sustentabilidade não é zero, é alguma coisa. E, portanto, há sempre alguém, uma faixa, que vai reagir a este tipo de informação e de notícia. Depois era necessário reforçar contratos com os fornecedores, ou seja, era necessário olhar para os contratos, a dever diligência iria
incentivar a que as responsabilidades e o risco fosse melhor partilhado através da cadeia de valor, para não ser só um dos elos da cadeia a ter que levar pancada quando alguma coisa corresse mal e que não tinha sido diretamente a responsabilidade dele, mas sim do fornecedor ajusante, a montante, peço desculpa, e portanto havia aqui a abordagem, a revisão destes contratos, com o foco sendo, ok, se isto acontecer, o que é que tem que se fazer para remediar, ok? Depois obrigava a existir esta tal monitorização em contínuo, já vos disse, o que é medido é gerido, e portanto estes sistemas de risco associado a terceiros, ou que vulgarmente se fala DRM ou TPRM, Third Party Risk Management, isto ajuda, este tipo de sistemas e abordagens ajuda claramente a mitigar e a prevenir impactos adversos ao longo da cadeia de valor e também iria empurrar a existirem novas maneiras de colaborar com os vossos fornecedores. Muitas vezes os fornecedores são meramente uma caixa, digamos assim, à falta de melhor palavra, uma caixa em que vocês fazem um pedido e recebem um determinado material, mas isto poderia realmente haver aqui situações de win-win, em que esta dever de diligência iria melhorar as condições de trabalho ou as condições de operação de um vosso fornecedor e, por sua vez, também melhorar a qualidade dos serviços e das operações que vocês e dos materiais que vocês recebiam. E, portanto, esse é o espírito da CSDDD e essa colaboração pode, inclusivamente, gerar novas oportunidades de negócio, novas formas de desenvolvimento comum e, portanto, esse é o espírito destas diretivas. Não é um espírito, como é que vamos dizer, que massacra as empresas, porque às vezes pode-se, muitas vezes, perceber ou sentir-se que é assim, mas, na verdade, o espírito original destas diretivas era, de facto, trazer à luz oportunidades e mitigar, levar a que as empresas ganhassem resiliência face a cenários complicados em matérias de impactos ambientais, impactos sociais e impactos económicos. Ok? Com o Omnibus, agora entrando ainda um bocadinho mais deep dive dentro do Omnibus, com o Omnibus, o que nós temos é que o âmbito da aplicação mantém-se, como eu vos falei há pouco. Peço desculpa, tenho aqui esta luz, o sol está-se a pôr e o calendário atrasou, como já vos falei há bocado. Quais são as atividades que passam a estar abrangidas? Empresa-mãe, subsidiárias, mas as operações dos parceiros de negócio ao longo da cadeia de atividade passam a ser só limitados ao Tier 1. O que é, francamente, pode ser um alívio para alguns, e provavelmente vocês estão a ouvir isto, e, que bom, já estou fora de perigo, entre aspas, mas, na verdade, se pensarem no espírito global do objetivo, quer a questão dos trabalhadores, quer a questão do Tier 1, pode deixar de fora empresas e atividades que podem ter um elevado impacto ambiental e social para todos nós, ok? Há empresas que têm muito menos trabalhadores do que 1000, mas que lidam com um determinado tipo de serviço ou de produto que pode ser, se mal conduzido, pode gerar efeitos muito negativos para a sociedade como um todo. Portanto, esta questão da simplificação está a ser interpretada de maneira diferente consoante as entidades. E, portanto, aqui no Tier 1, o que pode acontecer é que quem está imediatamente antes de nós, o fornecedor Tier 1, nós temos provavelmente uma relação muito mais próxima, sabemos mais o que é que ele está... É uma entidade que, se calhar, se aproxima muito mais de nós em termos de valores, de visão, de localidade, mas depois o problema poderá estar nas franjas da vossa cadeia de fornecimento, pode estar no ponto de origem,
Pode estar, por exemplo, no caso da desflorestação, como eu estou a falar daqui a pouco, pode estar na desflorestação que está a ser causada, por exemplo, na Amazónia, ou na Argentina, ou noutro país, para dar espaço à criação de gado. Gado, por sua vez, vai fornecer as peles que vocês utilizam no calçado. Portanto, há aqui alguma discussão sobre se de facto limitarmos ao Tier 1 é suficiente ou não, ok? O plano de transição climática, como eu vos disse, seria removido em contraponto com a obrigação de implementar ações concretas que seriam definidas no âmbito da diretiva. O impacto seria apenas ao nível do Tier 1, como eu vos falei há pouco. Seria um impacto esse que teria que ser reavaliado a cada 5 anos, em vez de ser ano a ano. E também haveria uma forte limitação da informação que as empresas poderiam requerer das PMEs e mid-caps para efeitos do cumprimento das suas obrigações de reporte. No caso das sanções, passámos de um máximo de penalizações de 5% do volume de negócio consolidado e de responsabilidade civil definida a nível europeu para a eliminação das penalizações monetárias e do regime de responsabilidade civil. Os Estados-membros, passa-se a palavra aos Estados-membros, e os Estados-membros é que iriam determinar se a lei, o tipo de sanções e de penalizações a serem aplicadas e se a lei do país terceiro, imaginem vocês um cliente que vocês tenham na Alemanha, mas que vocês sejam Tier 1, também decidir se aquilo que são as regras aplicável ao cliente na Alemanha, se depois se aplicariam a vocês ou não. Portanto, como vocês veem, isto é aquilo que está em cima da mesa, proposto, poderá vir a acontecer ou não, mas como vocês veem, isto realmente retira muito daquilo que poderia eventualmente, não digo toda a gente, obviamente há empresas e empresas, há empresas que se motivam porque querem fazer bem e querem estar e têm uma imagem para defender e valores para defender. Há outras empresas que realmente só estão nisto pelo compliance e, portanto, acabam por ser, de certa forma, desencorajadas, ou pelo menos não terão incentivos para olhar para estes temas e prepararem-se desse ponto de vista. No setor do calçado, o que é que se anda a passar? E eu trago isto porque são trabalhos muito recentes e vocês, como eu vos disse, vocês têm as fontes todas aqui. Já existe um trabalho feito pelo grupo de trabalho da Due Diligence da OCDE específico para o setor do calçado. Portanto, existe um guia, que vocês estão a ver aqui, que é especificamente dedicado à implementação de dever de diligência nas cadeias de valor do têxtil e calçado. E, portanto, vocês a partir deste setor já partiria com um guia dedicado ao seu setor, o que simplificaria muito o vosso trabalho em matéria de desenhar o vosso plano de cumprimento do dever de diligência. E também, conjuntamente com este guia, a OCDE lançou também um relatório, que também vos convido a consultar, que é bastante interessante, em que eles fazem uma avaliação do papel das certificações de sustentabilidade em dever de diligência, dentro do setor do têxtil e do calçado. Ou seja, o papel que as certificações de sustentabilidade das empresas que optaram por essa via têm no cumprimento do dever de diligência no setor. Portanto, são dois documentos que eu acho que são interessantes para vocês e quem está a trabalhar com fornecedores, com compras, que pode ser interessante olharem e perceberem como é que a vossa empresa se posiciona neste contexto, ok? O que é que a indústria disse no lançamento deste estudo em particular? Foi lá, como vos disse, muito recente. Portanto, os processos implementados no calçado, do ponto de vista de dever de diligência, os custos da mão de obra em toda a cadeia de fornecimento é algo que é permanentemente monitorizado
Os contratos de compra descrevem como colaborar em toda a linha de produção e porque é que os fornecedores são responsabilizados, ou seja, isso é um trabalho que, de um modo geral, as empresas de calçado estão a tentar desenvolver. Existe um melhor ajuste da responsabilidade financeira por problemas associados aos materiais que são comprados, ok? E também tem sido feito um trabalho de desenvolver e estabelecer indicadores, quer internos, quer externos à empresa, para acompanhar estas evoluções. Portanto, é também, de modo geral, compreendido que as compras responsáveis, de facto, é um meio para conseguir as empresas conseguirem puxar por melhorar as condições de trabalho ao longo da cadeia de valor. E isso, isso permite construir relacionamentos duradouros com os fornecedores e que geram outro tipo de vantagens. Estratégias de design, de end-to-end, de cradle-to-cradle, por assim dizer, materiais de alta qualidade, práticas de compra padronizadas, as expectativas sobre as qualidades dos produtos e dos componentes são mais constantes, são mais consistentes. Portanto, existem aqui vantagens de aplicar esta abordagem no contexto do setor. Os maiores desafios é a colaboração, portanto, com parceiros sociais e com as marcas, sobretudo. Os sindicatos também aqui têm um papel particularmente relevante. E, portanto, aqui, dado que grande parte da due diligence incide especificamente sobre direitos humanos e condições laborais, e, portanto, aqui esta articulação com estes stakeholders também é particularmente relevante. Outro tema que foi referido é, e quando nós identificamos alguém que tem um grande problema nesta matéria e que nós queremos desvincular-nos desse fornecedor? Pode acontecer. Pode acontecer. E, portanto, esse também foi um tema no âmbito deste guia que foi discutido pelos presentes na conferência e, de facto, as circunstâncias sobre as quais as empresas poderão não querer continuar uma relação com o fornecedor consideram várias perspectivas. A gravidade dos danos, se não houve nenhuma melhoria a partir do momento em que o risco é identificado, se a mitigação é inviável, ou seja, se uma vez que o risco ocorrer, a mitigação é inviável porque os custos financeiros de o fazer são demasiado grandes. E, portanto, tudo isto são razões pelas quais uma empresa pode querer se desvincular de um fornecedor. Mas esse desvincular tem que ser responsável. É isso também que a indústria concorda. Portanto, devemos considerar as partes interessadas, a tomar medidas para impedir, para prevenir ou atenuar os impactos decorrentes do desvínculo, garantir que estamos a cumprir todas as leis, e normas relativamente ao trabalho, os acordos de negociação, avisar com antecedência suficiente sempre que possível. Às vezes é difícil, mas é importante fazer dar esse sinal. Obviamente que isto é mais fácil dizer do que fazer, como é óbvio. Mas é inevitável que no contexto atual onde nós estamos, em que existe muita crispação em matéria de cadeias de fornecimento, vai haver desvínculos, muito provavelmente, um pouco por todo o mundo. Não estou a dizer necessariamente no setor do calçado, mas certamente há setores que serão mais afetados que outros. E uma das questões que o setor se queixa é, de facto, falta de orientações neste contexto muito instável, que estes protocolos são tipicamente negligenciados. Existem fornecedores que simplesmente não aderem ao dever de diligência, portanto é preciso atuar aí, sobretudo quando as marcas são agentes, operam através de agentes, isso é particularmente relevante. E também salientam que é muito importante que o enforcement local seja feito em concordância e articulação com as demais entidades. Por exemplo, a ASAI, a MAOT, o IGT, etc. Portanto, todas estas entidades devem também contribuir para que este tipo de processo seja o mais ágil e o mais transparente possível para todos os envolvidos.
No que diz respeito, e só uma nota final sobre este tema, antes de passarmos ao próximo tema, eu ainda tenho algum tempo, ainda tenho mais ou menos 45 minutos. Dos resultados deste estudo das certificações foi interessante. Eu fui olhar com mais atenção sobre as motivações para as empresas terem este tipo de certificações. E como vocês veem aqui no gráfico, nós temos a verde claro os fornecedores e a verde escuro as marcas ou os retalhistas. E, portanto, onde as motivações são mais elevadas para os fornecedores em ter este tipo de procedimentos é a identificação de riscos, ok? É na reputação e na demonstração de que conseguem chegar a determinado resultado e objetivo e no acesso a novos mercados. Portanto, eles veem as certificações, os fornecedores, e vocês também são fornecedor de um cliente, veem aqui vantagens claras em poder chegar a mais oportunidades e, simultaneamente, reduzir riscos associados ao negócio. Portanto, existem, claro, e estas vantagens são vantagens mensuráveis em termos de capital, em termos de moeda. E, portanto, é certamente possível perceber de que forma é que a sustentabilidade e a atuação em matéria de sustentabilidade pode ter um impacto, um reflexo positivo e pode ser, de facto, um investimento eficiente. Ok? Portanto, podes arreter esta caixa amarela basicamente resume aquilo que são os 6 passos do dever de diligência: identificar impactos, prevenir e mitigar, fazer face aos mesmos e acompanhar e comunicar. Portanto, os canais de denúncia, usar a informação da DMA para olhar para os relatórios de clientes e dos pares, para perceber aquilo para o qual vocês têm que estar mais a tempo. Tudo isto são temas importantes e que devem fazer parte de qualquer plano de atuação em termos de política de dever de diligência. E também, como pontos a reter importantes para vocês, é que, de facto, embora os detalhes tenham mudado, a direção mantém-se lá, mais fraca, menos fraca, a direção claramente mantém-se. Existe uma vontade de ativar o papel de todos de garantia de que as condições laborais e a proteção ambiental é de facto exercida pelas empresas. Portanto, é imperativo para a gestão de risco, imperativo para a vossa continuidade de negócio, para a manutenção de acesso ao mercado e de acesso a investimento. É algo que muitos de vocês provavelmente já receberam pedidos de clientes, pedidos da banca, do vosso banco, para fornecer informação semelhante a esta e, portanto, dar-lhes garantias do que é que vocês estão a fazer. E, portanto, é importante vocês não esperarem pela definição final pelo Omnibus e começarem já a explorar de que forma é que vocês podem ter uma ação sobre este dever de diligência e, quem sabe, poderem eventualmente explorar oportunidades de comunicação, nomeadamente através do passaporte digital de produto, que sei que também é um tema que vos diz muito, e é certamente um veículo interessante para poder comunicar o que é que vocês estão a fazer em termos de garantia sobre garantia de proteção social e ambiental da vossa cadeia de fornecedores. Ok? Eu depois vou ter uma parte no fim para vocês fazerem perguntas, portanto, se vocês não se importam, nós não paramos agora, continuamos e depois 20 minutos do fim, portanto mais de meia hora, e paramos para fazer perguntas, ok? Pronto. O segundo foco que eu queria fazer, depois do dever de diligência, é a diretiva de desflorestação, ok? Vocês podem pensar, mas o que é que o CONSAT tem a ver com isto? Tem a ver. E porquê é que tem a ver? Este regulamento entrou em vigor em 2023, já deveria estar neste momento a ser implementado pelas empresas, mas houve também uma espécie de stop the clock para o DR e atrasou-se por um ano, portanto, no final deste ano, início do próximo, passa a valer, a sério, desta vez.
E, portanto, este regulamento é um regulamento, portanto, aplica-se a todos os Estados-membros de igual forma. É um regulamento que prevê que determinadas matérias-primas sejam obtidas tendo em consideração a prevenção da desflorestação no seu país de origem. Ou seja, vocês certamente já ouviram falar das desmatações e da conversão de solo, de terreno, de floresta em terreno de pasto, ou terreno agrícola, ou terreno que não está preparado para agricultura intensiva, e muitas vezes mexe com cadeias de valor onde existe preocupações graves em termos de trabalho infantil e outros. E, portanto, isso acontece para algumas commodities, como seja nomeadamente os bovinos, portanto a pecuária, e os bovinos em particular, na soja, na madeira, no cacau, no café, na borracha e no óleo de palma. Ok? E, portanto, vocês já estão a ver onde é que isto vai chegar. Porque a pele vem dos bovinos, o couro que vocês usam, a madeira, em alguns casos, também pode vir, e a borracha, certamente, também, em alguns casos, também acontece ser parte dos componentes utilizados no calçado. E, portanto, o regulamento tem um alcance bastante alargado, ok? E afeta qualquer empresa que venda ou exporte no mercado da União Europeia produtos que contenham estas commodities. Portanto, não é só a commodity em si, é também o produto que inclui parte dessa commodity, como seja os sapatos feitos com solas de borracha, com pele, e portanto, ou que tenham algum insol de madeira, enfim, penso que vocês percebem. O que é que as empresas que estão dentro deste contexto precisam de fazer? Precisam de ter uma declaração do seu fornecedor a dizer que a mercadoria de facto cumpre com esta regulação. E portanto, permite assim vocês terem uma garantia de que de facto vocês não estão a utilizar material que está a contribuir para a desflorestação e para a conversão de solos para o vosso produto. Portanto, e lembrem-se que este tipo de ação tem uma implicação. A gente pode pensar, bem, mas não implica nada para nós. Não é necessariamente verdade. O solo arável, o solo produtivo é cada vez mais escasso. É também ele próprio um recurso escasso. E a questão da desflorestação tem claramente vindo a contribuir para a redução do sumidor de carbono que nós temos ainda disponível para poder fazer face ao aumento de emissões que ainda persiste. E, portanto, é preciso controlar estas ocorrências, e esta foi uma forma também, além das questões dos direitos humanos, da Comissão Europeia garantir que não trabalha nesse tipo de cenário. Portanto, o prazo é aplicável, terão que aplicar estes novos requisitos até 30 de dezembro de 2025 e os requisitos aplicáveis às PME a partir de 2026. As empresas que não cumpram são sujeitas a coimas até 4% do seu volume de negócios na União Europeia ou outras sanções, como, por exemplo, confiscarem produtos ou receitas provenientes desses produtos. Este regulamento não é novo na União Europeia. Existem alguns países, nomeadamente a França e a Alemanha, que têm um regulamento mais ou menos semelhante e que já está efetivamente implementado e a trabalhar e a funcionar, e que já inclusivamente levou à identificação de empresas que incumpriam neste contexto, que incumpriam também no seu dever de diligência, portanto, não só no caso da desflorestação, mas também no caso do dever de diligência. Peço desculpa. E por isso sofreram multas associadas, e portanto é algo que está relacionado com o dever de diligência
num tema em particular e para matérias-primas em particular. Qual é o impacto no calçado? Fabricantes que utilizem ingredientes regulamentados deverão manter documentação detalhada sobre a origem das suas matérias-primas, portanto, são as tais declarações de diligência. Isto também tem um impacto nas marcas, como é óbvio. Embora as marcas e os retalhistas não estão diretamente sujeitos à diretiva, podem enfrentar impactos indiretos, portanto, eles têm que demonstrar que as cadeias de valor cumprem, e isto serve também para melhorar a transparência das cadeias de valor. Portanto, empresas que fornecem a cadeia de valor do calçado têm que investir na sua cadeia de valor, na monitorização, para garantir transparência e traçabilidade das matérias-primas dentro dessa cadeia de valor, nomeadamente no que diz respeito à georreferenciação, monitorização, e, portanto, tudo isto também contribui para alimentar o trabalho que tem que ser feito no contexto da CSDDD e, portanto, não há aqui uma repetição, é um complemento e que certamente deve-se procurar eficiências e, portanto, sistemas que permitem acompanhar estes temas e adicionar cadeias de, portanto, filtros e informação para realmente não termos que estar a duplicar trabalho, ok? Olhando agora para o que foi a atividade mais recente no contexto da UDR, a União Europeia, a Comissão Europeia publicou ainda este mês, um guia para a regulamentação da aplicação da UDR, que está na fonte, que vocês veem ali no slide, vocês depois vão ter acesso, e lá está de facto muito claramente que produtos feitos, por exemplo, de couro reciclado são sujeitos a regulação? Não, se o couro dentro do produto for inteiramente reciclado, então não é sujeito à UDR. No entanto, se o produto contém qualquer quantidade de couro não reciclado, esse couro é sim sujeito à regulação. Também no caso da borracha, depende também das espécies associadas de onde é a origem da borracha. Não estão abrangidos, por exemplo, borracha sintética não está abrangida. Os produtos feitos de madeira estão dentro do âmbito, mas feitos de ratã, bambu e outro tipo de natureza celulósica, digamos assim, ou linhosa, não estão dentro do âmbito da UDR. Portanto, este guia acaba por vos ajudar a perceber exatamente o que é que está dentro, o que é que está fora, e para assim se poderem preparar. As penalizações, vocês já vos falei delas, ou seja, os riscos de exclusão é uma realidade. O confisco das mercadorias e a restrição no acesso a contratos também é uma realidade, além das sanções financeiras e as perdas reputacionais. A informação que tem que ser levantada acerca desses materiais e que vocês devem verificar quando vos é entregue o tal comprovativo é o produto, quantidade, qual o país de produção, coordenadas, o nome, endereço postal, correio dos fornecedores e informações que permitem demonstrar, de facto, que os produtos estão isentos de florestação. Mas, no meio deste peso todo, existe um silver lining, que é, dentro da regulação da UDR, os países vão ser definidos de acordo com o nível de risco. Porque, obviamente, um fornecedor que faz o sourcing da sua matéria-prima num país como o Brasil, por exemplo, há mais risco de desflorestação associado a esse fornecedor do que provavelmente a um fornecedor cuja origem das peles, por exemplo, seja de gado criado em Portugal. Ok? Portanto, os países vão ser divididos à partida, isto ainda está a ser definido, por estas categorias de risco. Obviamente, países que calham no nível mais baixo ou standard têm, obviamente, um processo muito mais simplificado e não têm que fazer procedimentos de avaliação e mitigação de risco, por exemplo, ok? Mas se o vosso fornecedor vier de fora, as peles vierem de Marrocos ou vierem da América Latina ou de outro país em que existe alguma dúvida,
provavelmente vocês terão que fazer esse procedimento. Portanto, isto é o que está neste momento a ser discutido no âmbito da UDR. Como é que os setores estão a preparar? Eu trago-vos aqui um exemplo, que é o exemplo que eu trago da casa onde me encontro neste momento, mas eu penso que seria, é um caso público, poderia servir para vos demonstrar o que é que os outros setores estão a fazer relativamente à UDR. Este é o caso do setor da madeira. O setor da madeira, no que diz respeito, não começou a trabalhar neste tema do traceamento por causa da UDR em concreto, começou a fazê-lo no sentido de garantir a informação necessária aos seus clientes no que diz respeito à madeira, à origem da madeira que estava a ser processada nas suas fábricas, que tinha que ser madeira de origens certificadas, o FSC, Forest Sustainability Council, certificação, e, portanto, a associação que junta os maiores produtores, que é a Beyond, desenvolveu uma solução que se chama WoodChain, que faz, de facto, o rastreamento da madeira desde o ponto da sua origem, com a georreferenciação, com a informação e tudo mais, até ao sítio onde ela é processada, e essa informação é passada aos clientes, ok? Portanto, todo este processo e este levantamento de informação vai para dentro desta ferramenta. Todo o processo existe um cross-check de informação para identificar eventuais problemas e riscos, e tudo assenta no âmbito de um modelo blockchain e, portanto, existe um ledger inviolável de informação que dá aqui alguma confiança e robustez ao processo de traceamento. Portanto, isto é só um exemplo de como é que alguns dos setores a nível nacional estão a abordar o tema deste traceamento ao longo da cadeia de valor e verificação, e a evoluir, sim, para um sistema que pode ser adaptado ao cumprimento da UDR, ok? Portanto, pontos a reter, de facto, no caso do DUDR, rastreabilidade e monitorização. Era importante perceberem de que forma é que vocês podem ter esse rastreamento e acompanhamento das matérias-primas, se for caso disso, ok? Se estiverem dentro do âmbito da aplicação do regulamento. Mais uma vez, automatizar a recolha de informação é o melhor sistema, em vez de vocês andarem com papéis e documentos para trás e para a frente. Criar-se o procedimento interno, disparar-se os e-mails automáticos, recolher os devidos documentos e guardá-los automaticamente de acordo com o processo de controle interno. Isso pode ser claramente automatizado e alivia-vos, retira-vos muito peso do processo propriamente dito. Em termos de implementação, ponderar muito bem o retorno de investimento, considerar todos os benefícios diretos e indiretos. Isto é tanto válido para o UDR, como é válido para o Omnibus, como é válido para qualquer outro regulamento associado à sustentabilidade propriamente dita. Existem apoios governamentais, incentivos para vos ajudar nesta caminhada. Os centros tecnológicos, como o Centro Tecnológico do Calçado, são certamente uma alavanca para reunir massa crítica para desenvolverem projetos em conjunto. Foi isso que fez, por exemplo, o caso da Beyond. Vocês vão encontrar resistência, isso é normal. Em qualquer processo de mudança existe resistência. Portanto, o que é importante é vocês trabalharem, de facto, uma abordagem conjunta e apostar nestes temas como também uma forma de vocês se diferenciarem no mercado relativamente aos vossos clientes. E terem atenção que existem, de facto, riscos e penalizações associadas. Portanto, pensar em planos de continuidade, pensar em planos de risco, comunicar estas ações aos vossos clientes, criar estes procedimentos e comunicá-los, tudo isto dá-vos uma camada de segurança e de transparência no vosso trabalho, que tem um valor significativo junto dos vossos pares. E, portanto, vocês têm que ter isto em consideração, devem olhar isto por estes prismas, em vez de ser simplesmente mais uma regulação para nos chatear e
geralmente, muitas vezes, em alguns casos até pode ser, mas em muitos deles até serve para vocês melhorarem os vossos procedimentos e não necessariamente atrapalhar-vos a vida. Depende também da perspectiva com que se encara este tema. Oportunidades. Eu não vou ser muito longa, muito extensa aqui, até porque quero ouvir as vossas perguntas e tentar discutirmos aqui um bocadinho aquilo que eu vos mostrei. Mas eu tinha aqui um vídeo para vos mostrar que eu acho muito engraçado e dá-vos já como é que eu ia dizer, dá-vos já uma perspectiva sobre como é que as coisas vão evoluir no curto a médio prazo no que diz às matérias-primas. Obrigada. Espero que estejam a ouvir agora. I'm John. Sim. I work for a company, a big company. A company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a meeting, a big meeting, to discuss natural capital. It's a new idea to boost our business. You've heard of Oi, desculpem. financial capital, right? So what is natural capital? Well, let's take company A, that's us. We make shoes, lots of shoes. So let's take a shoe. This one's a leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. To make a shoe, you gotta have a sole. Do you think soles come from thin air? Get a grip. We need rubber, and lots of it. This rubber comes from rubber trees. Trees need land, soil, and water. We need aluminium for eyelets, another natural resource. Let's keep moving. We need energy, water, chemicals, dyes. Our shops need building, cooling, lighting, heating. And when our shoes wear out, imagine this. Severe floods hit somewhere important in our supply chain. Livelihoods are lost. Our factories fail. Hashtag corporate nightmare. But does it have to be that way? What if we replant forests to protect our sites from floods? Or restore wetlands to filter water? Or turn old shoes into something new? What if we realised that investing in natural infrastructure could save us cash too? So back to my question, what is natural capital? It's all the value that nature provides for us, the natural assets we have. If our company had to pay for our impact on nature, we'd owe $6 a pair. That's real money. So ask yourself, what does nature provide for your business? And shouldn't it be on your balance sheet? Portanto, isto é só um exemplo de como é que as empresas cada vez mais estão. Desculpem lá, isto agora não está a sair do sítio. Portanto, este é o caminho, digamos assim. Nós temos que claramente começar a incorporar componentes diferentes de valor associado ao vosso produto. E esses componentes passam muito por aquilo que o vídeo estava a falar, ou seja, nós temos que demonstrar que temos preocupação em garantir que o nosso negócio continua a funcionar ao longo do tempo, continua a ser resiliente, e a resiliência não é conforto, resiliência implica dor, muitas vezes ir abaixo para voltar acima, para voltar... E, portanto, é preciso fazer estes investimentos de maneira a garantir essa resiliência. E, portanto, o que é que vocês podem fazer em concreto? Eu não vou falar aqui, não vou fazer resumo do que falei já anterior, vocês vão ter a apresentação, vão ter os slides. Eu acho que aqui a maior dificuldade que as empresas e muitos de vocês enfrentam é, de facto, as barreiras que vocês têm internamente para conseguir levar este tipo de ideias à frente. Portanto, os próximos passos que eu vos vou sugerir são ações concretas, uma sugestão de como é que vocês poderão eventualmente começar a pensar uma abordagem internamente a estes temas. Portanto, comecem por primeiro identificar a pessoa ou o grupo, seja ele interno ou externo, que vocês querem abordar. Mas sejam específicos, não falem apenas de é o departamento de recursos humanos ou o departamento financeiro. Não, é a pessoa ou o grupo, a entidade que vocês têm necessariamente que abordar para poder levar a vossa ideia adiante, ou a vossa abordagem adiante, ok?
o vosso stakeholder principal, digamos, ok? Sejam igualmente específicos sobre aquilo que vocês querem que essa pessoa ou esse grupo faça. Mais uma vez, não sejam eu preciso aqui de uma ajuda, ou vê lá se faz um jeito, ou não, vocês querem coisas concretas. Eu preciso deste orçamento para este projeto por este motivo, ok? Sejam claros naquilo que vocês querem. O próximo passo é difícil, porque vocês vão ter que sair um bocadinho fora da vossa zona de conforto. Têm que identificar que barreiras é que estão a impedir essa pessoa ou esse grupo de vos ajudar e fazer o que vocês pedem, ok? Podem ter que perceber visões dele, os seus objetivos pessoais, muito provavelmente vão ter que interagir, vão ter que entrar em diálogo com essa pessoa, com essa entidade, para perceber o que é que pode eventualmente ser a dificuldade para essa ideia acontecer. Muitas vezes é simplesmente porque não me apetece, mas isso não é resposta no nosso mundo, ok? Portanto, pode ser para os nossos filhos, mas para internamente para as nossas empresas não devia ser, pelo menos. E as respostas muitas vezes têm a ver com é falta de meios, não tenho infraestruturas, ou não tenho as pessoas, e por isso não posso fazer mais. Ou aquilo que vocês estão-nos a pedir não tem um business case suficientemente forte para justificar o orçamento, ou não sei para onde é que eu vou começar, eu estou tão concentrado naquilo que tenho mais do que fazer, e mesmo se eu quisesse, eu nem sequer sabia por onde é que havia de começar. Isto são tipicamente respostas que nós ouvimos no dia a dia. Portanto, vocês fazem essa pré-avaliação de, ok, qual é o tipo de resposta que provavelmente poderemos vir a ter? E como é que vocês entram em diálogo com essa pessoa, essa entidade, para dizer, ok, nós percebemos, mas como é que nós podemos vos ajudar a baixar essas barreiras e fazer a ideia andar para a frente? E fazer esta atuação andar para a frente. Podemos ajudar a identificar as parcerias que faltam para ultrapassar, por exemplo, a falta de meios. Podemos, o que é preciso para nós termos um business case mais forte? Ou seja, o que é que a pessoa, o que é que a entidade do lado de lá precisa de ver para se sentir mais confiante naquilo que aquilo realmente é um bom investimento? Como é que vocês podem facilitar o processo de maneira a que a pessoa que tem que pensar neste tema possa efetivamente ganhar espaço para poder pensar no tema? Portanto, tudo isto são maneiras que vocês podem abordar os vossos stakeholders, no sentido de realmente começar a pensar estes temas, estas regulações, como forma de poder impulsionar a empresa e fazê-la crescer em termos de valor associado ao vosso produto e ao vosso negócio. Portanto, eu paro aqui e vou fazer o stop da apresentação. E portanto, eu agora temos aqui alguns minutos, temos cerca de um quarto de hora, e portanto eu aqui abro um bocadinho o microfone à audiência e para as vossas perguntas. Muito obrigada, Inês, foi excelente, muito completa e muito clara. Agora vamos então aguardar por algumas perguntas, como pedimos, por favor escrevam-nos no chat, na conversa. Enquanto os nossos ouvintes e assistentes nos colocam algumas questões, eu vou aproveitar para lhe fazer uma primeira. No slide 16 apresentava aquele quadro bastante completo e relativamente às Green Claims Directive dizia under legislative process. Exatamente, tem alguma informação relativamente a este processo? Como é que ele se está a desenvolver neste momento ou como se vai desenvolver? O que eu sei, pronto, o tema dos Green Claims não é um tema que vai cair. O que me parece neste momento e daquilo que eu tenho entendido das reuniões que tenho tido é que de facto existe uma concentração muito grande em querer despachar o Omnibus o mais rapidamente possível, e isso pode eventualmente gerar aqui alguma hesitação. Agora,
não é o caso, por exemplo, para o caso do regulamento do ecodesign, que já esta semana, ou salvo erro, ou na semana passada, já já foi apresentada a lista formal dos produtos sobre os quais vão ser feitas os atos delegados com as especificações que têm que ser cumpridas, e está lá o têxtil, por exemplo. Não sei se o calçado está incluído ou não, penso que não. Portanto, esse está claramente a avançar. Sei também que o caso do REACH, portanto, dos químicos, também está a avançar e tudo se prevê para ser apresentado no final deste ano. Economia circular, o ato o Circular Economy Act está previsto para o ano que vem. Portanto, poderá haver aqui algumas derrapagens. Não creio que será algo que vá ser retirado da mesa de todo, ok? PPWR, mesmo assim, avançou, por exemplo. Portanto, eu não creio que... É como eu disse, a direção, o caminho está tomado. Com mais pressa ou menos pressa, é bom termos esta informação em antecipação para sabermos para onde é que as coisas vão evoluir. E, portanto, e não se enganem, porque uma das coisas que eu tenho vindo a discutir, até mesmo com colegas meus, é de facto a rapidez com que, por exemplo, mercados como o chinês se adaptaram assim que Sim. houve uma ínfima informação sobre estes regulamentos a aparecer, a rapidez com que o mercado chinês se adaptou, de maneira a garantir que estava a cumprir esse regulamento. Por exemplo, o CBAM é um caso claro. O caso e acredito que o caso do ecodesign, do DPP, eu tenho cá para mim, mas isto é a minha opinião pessoal, não digam que disseram que isto ia ser assim. Sim. Não, é a minha opinião pessoal. Eu tenho cá para mim que, de facto, nós vamos ver os nossos competidores, a evoluir muito mais rápido, a levarem a sério este tema da regulação e a querer implementá-la, do que nós, que vamos passar muito tempo a dizer não queremos fazer, façam aí uma coisa um bocadinho mais fraca ou menos ambiciosa, que é para as pessoas não terem tanto trabalho, e depois, quando nós vamos a ver, já os outros mercados nos ultrapassaram pela direita. Isso foi o que aconteceu com o caso automóvel e pode muito bem acontecer com uma série de outros produtos. E, portanto, eu acho que isto lá está. Volto a dizer, é a minha opinião, ok? É aquilo que eu consigo interpretar daquilo que eu vejo, dos artigos que vou lendo e daquilo que vou sabendo do mercado. Portanto, é bom que a indústria do calçado, e que eu prezo muito, que realmente continue o trabalho que tem feito de crescimento no preço, crescimento no valor acrescentado, e que utilize isto como alavanca, de facto, para também se diferenciar por essa via. Eu acho que era importante. Obrigada. Eu penso que estamos a trabalhar bastante nesta direção. O facto do Omnibus estar em curso é vantajoso para o nosso setor, mas não é motivo para desmobilizar de forma alguma. Permite-nos ganhar uma endurance e chegar às metas sem sermos obrigados. Portanto, é essa a nossa aposta, e creio que as empresas estão aqui muito motivadas e talvez não tenham muitas perguntas, porque muitas delas têm estado a assistir a um conjunto de apresentações sobre o primeiro tema da apresentação. Eu, de qualquer forma, porque a Inês referiu bastante isto, gostaria de dizer que no Biochus for All, que há várias empresas a desenvolver ferramentas, que a Inês referiu muito da importância sim. de nós termos uma abordagem para a materialidade quantitativa e quantitativa, não é? Suportada em dados, suportada em informação, e tratar essa informação de uma forma, digamos, quase que automática, sem termos trabalhos.
E só para dizer, se alguém quiser ter informação adicional, depois poderá contactar, porque temos as principais fornecedoras de tecnologias para a indústria do calçado e componentes no projeto, estão a desenvolver plataformas que lhes vão poupar muito trabalho e que, independentemente desta legislação, permitem-nos planeamento, agilidade nas respostas, ter indicadores de desempenho que lhes vão ajudar a modular o seu negócio e ser mais competitivos. Portanto, não é pelo facto de estar a legislação a caminho, é porque são ferramentas realmente vantajosas do ponto de vista da gestão. Boa. Foi alguém ouvir e foi alguém saber. Eu já estava admirada como é que ainda não estavam-se a mexer, mas ainda bem. Eu estava admirada, mas... E no âmbito destes webinários tivemos já 2 software houses que representam mais de 50% dos, digamos, dos ERPs e softwares de gestão no setor, até falar no âmbito de desenvolver a Navigations for All. Vamos aqui mais um pequeno compasso para ver se os nossos... Não, a malta está tudo esclarecido. Quer tudo ir jantar. Também dizer que esta relação sobre a deflorestação é muito importante para o nosso setor. Muitas das empresas também já estão a cautelar e a solicitar declarações e a, digamos, garantir que os couros e a borracha natural que usam vêm de florestas ou certificadas ou que não estão associadas à deflorestação e, portanto, no caso da borracha de florestas certificadas, no caso do couro que não vem de nenhum tipo de deflorestação. Portanto, tínhamos aqui... Não há mais perguntas. Não há mais perguntas. Eu penso que teve também a ver com a hora, não é? Mas, Inês, foi muito interessante. Inês Costa, muito obrigada pela sua presença, por toda esta colaboração e até breve e disponha sempre. Obrigada. Contei connosco. Muito bem, obrigada a todos. Obrigada a todos. Um beijinho e um abraço. Tchau, tchau. Beijinho, um abraço a todos os presentes, muito obrigada por assistirem e vamos fazer parte aqui de um setor, já somos um setor sustentável, resiliente, vamos ainda mais, com base nestes trabalhos, caminhar em frente e desafiar as adversidades que nos estão agora a surgir pelo caminho. Juntos vamos conseguir. Obrigada a todos. Adeus, obrigada. Boa noite, boa semana.